Bora? 3, 2, 1. Está no ar o nosso Umatsemarcast. O nosso. Qual episódio que é, Felipe? Acho que é o terceiro. Quarto episódio. Quarto episódio está no ar. Eu, Guilherme Souza. Eu, Felipe Aires. Estamos recebendo aqui uma presença ilustre. Eu não sei se chamo ele de pastor, de grande líder, de bispo, de profeta, de apóstolo, reverendo. Mas está aqui conosco o nosso querido amigo, pastor Thiago Mazo. Aê! E aí, Thiagão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, alegria nossa aí, Guilherme, Felipe, toda a galera da Umatsemar. O Umatsemarcast, é? Umatsemarcast. Tá chique, hein? Umatsemarcast. Se não é batizado com o Espírito Santo, recebe na hora. Fala né? 5 vezes, rapidinho assim, você... Mas é uma alegria tá aqui. Prazer nosso. Maravilha. Então, Hoje especial, né, Guilherme? hoje especial, ó. Vocês estão vendo aqui. Ó a armada aí, ó. Alguns quitutes sobre a mesa. Quitute. O Thiago sabe quem fala quitute? Você sabe quem fala quitute? Não lembro. Pode ser todos, né? Ah, é verdade. Vamos ter uns quitutes Os depois do quitute. Então hoje tá especial aqui. Hoje é aniversário do nosso querido amigo pastor Thiago Mazo. A gente trouxe um bolinho aqui pra ele Mas aqui, é ó. quantos anos? 45? Quantos? 40 aí? 33, a idade de Olha Cristo. só. Top demais, Thiagão. Uma alegria receber aqui, tá? E aí vamos começar, Felipe. Como sempre, naquela nossa linha do tempo lá. Hoje vai ser umas perguntas aqui muito top, mas antes quero convidar você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que tem muita gente hoje da AD São Silvestre, né? Daqui a pouco o Thiago vai falar sobre essa igreja aí. Segue a gente aí, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreve aí, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Ajuda a gente. Bom, segue nosso perfil também no Instagram, lá no Instagram, @umatsemar, e fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui em Maringá. Isso? Isso aí. Bora lá, gente. Hoje estamos aqui com um convidado especial, um amigo nosso. E com certeza será um episódio aí que vai marcar bastante a gente. Isso. Porque é uma pessoa aí muito próxima da gente, que nós sabemos que tem muito testemunho para compartilhar com a gente aí. E é uma referência para nós, né? Para nossa juventude. Do campo de Maringá, e com certeza a gente vai aproveitar esse momento aí para sugar tudo que der para sugar aí do reverendo. Mas para começar, Thiago, a gente sempre gosta de começar lá de quando é novinho. Você nasceu na igreja, nasceu no hospital. Porque No hospital. Porque hoje o Thiago é uma bênção, né? Mas a gente acredita que nem sempre foi assim, né, Thiago? Então a gente quer saber como que foi toda a jornada, desde lá do comecinho. Maravilha. A minha trajetória se iniciou nos anos de 90, e quando eu nasci, meus pais, eles eram da igreja, né? Meu pai era pastor na igreja... Pode falar o nome de igreja? Opa! Meu pai era obreiro, pastor na igreja Deus e Amor. Isso. E a minha mãe era obreira lá, auxiliar, né? Então, quando eu nasci, meus pais eram da Deus e Amor. Porém, quando eu tinha em torno de 4 para 5 anos, meus pais acabaram se afastando da igreja, alguns problemas que surgiram, e saíram da igreja, né? E automaticamente a gente, como filho, também você vai seguindo, né, o caminho. Então, era 5 para 6 anos isso. 5 para 6 anos saíram, e aí foi onde a minha vida ela começou a tomar um rumo assim, fora do evangelho. Faz isso aqui em Maringá? Curitiba. Sou natural de Curitiba, né? Curitibano. Fala leite quente também. Leite quente. Pior que eu não tenho sotaque curitibano. Tem hora que eu tenho um sotaque estranho, falo pra mim. Pão com salsicha, né? Pão com vina. Pão com vina. Então nessa faixa aí de 6 para 7 anos, na verdade, se afastaram e tal, e aí a gente perdeu, assim, naquele tempo, contato, assim, com a igreja, né? E aí eu voltei a ter um contato, assim, por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, quando eu tinha uns 10 para 11 anos. Que daí, na época, meu pai veio embora aqui para o Sarandi, e eu fiquei morando com um casal de tios meus lá em São José dos Pinhais, que eram pastores, que tinham vindo de Campinas para abrir um ministério lá em São José. Aí fiquei em torno de 1 ano e meio com eles, de repente meu pai voltou para lá,
E aí eu voltei a morar com meu pai. Só que nessa volta a morar com meu pai, eu saí da igreja de novo. E aí ali nos 12 anos até os 17, aí foi complicado. Aí foi bem terrível mesmo. E só Deus na causa. Que nível você diz assim? A gente gosta de detalhes aqui. Detalhes. A gente ganha, tipo assim, a gente não quer pular do 12 pro 17. Pros tempos de glória, não. Tempo de glória a gente já sabe, já. A gente quer saber. Que hoje tem uma juventude que tá assistindo a gente, né? Campo de Maringá aqui, muito jovem. E muitos jovens se espelham no pastor, né? Assim como eu e o Felipe. E a gente quer saber como foi toda a trajetória. Fala aí pra gente os... Muita gente pode se identificar com esse testemunho, né? Pra ver... Então, a questão, acredito que depois a gente trata sobre isso um pouco, mas a questão ministerial, por exemplo, minha, ela veio parte da infância, que eu ainda nesse período ali de 4, 5 anos, desse ministério que nós éramos, a gente já desenvolvia, né? Eu comecei no ministério tentando ser cantor, né? Queria ser cantor. Mas aí nessa parte aí, dos 12, 11 para 12 anos até os 17, foi um período muito difícil porque após a separação dos meus pais, nós éramos em 4 irmãos, né? E 2 meninos, 2 meninas, e ficou acordado entre meus pais que eu e meu irmão ficaria com a minha mãe, com o meu pai, e as minhas 2 irmãs com a minha mãe. E só que assim, meu pai trabalhava à noite, aquela coisa toda, né? E aí eu comecei a ter amizades assim complicadas, pessoas que conduziam a droga, a bebida, né? Então desde 12 anos aí eu já comecei a beber, já fumava escondido, e aí uma coisa vai puxando outra, né? Então da bebida, da droga, aí eu comecei a praticar furtos, e na adolescência aí já era bem odiado onde eu morava. Era um delinquente. Era terrível, né? Então foi nesse período aí dos meus 12 aos 17 anos, foi isso aí. Muita frustração por causa das questões familiares, né? A separação dos meus pais, ela afetou muito na minha pessoa, na minha formação. Então hoje a gente trabalha com o pastoreio e eu observo muito isso, né? Às vezes a gente se depara com situações de pessoas que querem optar pelo divórcio, uma coisa ou outra, mas sem pensarem nas consequências que isso traz para os filhos, né? Então eu passei por isso, eu sei os transtornos que isso trouxe para mim na minha formação como pessoa na época, adolescente, jovem. Eu cheguei a planejar 3 suicídios, né? Então 3 tentativas de suicídio. Por não ver esperança, não ver alegria na vida, não ver nada de bom, eu só pensava coisa ruim. E aí o meio que eu encontrei para trazer assim essa suposta satisfação à alma era nas amizades, que por sua vez só conduzia ao erro, né? E aí droga e bebida, né? Então foi mais ou menos esse cenário aí dos 11 aos 17 anos aí. E é importante, né, a gente destacar, né, como é importante a família, né, na formação da personalidade da pessoa, no caráter, né, porque a gente às vezes não dá tanto valor, seja porque a gente é jovem, não compreende o que vai vir no futuro, né, ou seja, que nem o pastor falou, né, o Márcio falou, que os pais às vezes ali querendo resolver o relacionamento deles, também não olham para as consequências, né, e aí às vezes pode ser devastador, né. As escolhas hoje, por exemplo, isso a gente trata agora eu trato um pouco devido à história, né, o que eu vivi, um pouco daquilo que a gente estuda, né, daquilo que você adquire, tanto no estudo como nas experiências do dia a dia, mas é uma questão que muitos casais hoje, ou por que não dizer, todo casal que pensa numa situação como essa, ele tinha que ponderar os filhos, né? As consequências elas vêm sem perdão, né? O problema é que muitos relacionamentos hoje eles pensam só no momento e só no casal, mas esquecem dos filhos, né? E é onde sente forte. Eu, por exemplo, eu perdi um irmão meu, eu acredito que tá com 6 anos, e meu irmão morreu, ao que tudo indica, né? E ao que a gente tem até hoje de informação, por engano, assassinado por engano em Curitiba. E eu ainda olho para a morte do meu irmão como uma consequência da separação dos meus pais,
porque daí meu irmão também com o tempo não ficou morando mais com a minha mãe, então foi morar sozinho, entendeu? Então, tipo assim, você vê que vai desvirtuando tudo, né? Não tem aquela coisa de você viver em família até que você constitua sua família. Então foi praticamente indo cada um para um canto e foi. E a gente tivemos muitos prejuízos aí familiares com isso aí. É aquele texto, né? Um abismo chama outro Um abismo chama outro abismo. É uma realidade. Não tem para onde correr isso aí. E aí essa foi a realidade sua, então, durante a adolescência. Adolescência e juventude, Até uns 18 anos. 17 anos. 17. Dos 12, ali, comecinho dos 12 aos 17 foi isso aí. E aí foi que deu estralo aí? Você estava em Curitiba até 17. Curitiba. Eu migrava ali entre Curitiba e São José dos Pinhais, né? Que São José é região metropolitana ali, né? Então eu migrava ali nesse período. Eu passei uma temporada daí morando com a minha mãe, no finalzinho ali já, com 16 para 17. Daí eu arrumei na época um problema com o meu padrasto, né? Porque eu era muito rueiro, eu era muito encrenqueiro, né? Dá nem pra imaginar, né? Era muito encrenqueiro, briguento, participava de gangue. Então era um... Qual que é o nome da gangue? Lá no bairro que eu morava, em São José dos Pinhais, tinha os demais. Mas escuta, que o pior não é esse. Tinha os demais, que era a gangue forte do bairro, mas tinha os demais juniores, que tinha os adolescentes. Era os batutinhos. Tinha que colocar os teens, os demais teens. Sério. E aí pra entrar era uma loucura, os caras montavam um corredor, irmão. Você tomava chute, onde dá. Tinha tipo uma introdução. Um ritual de Você passou nesse ritual aí? Passei, com muito custo, mas passei. Foi tipo um crivo. Eles me chamavam, tipo um crivo. Chamavam, eu não tinha coragem, que eu vi os meninos entrando. Falei, rapaz, eu ficava só estudando, né? A melhor forma de passar. Vim, dar um pulo, se jogar e tal. E aí deu bem no fim do ano que a gente foi pra escola, e era... fim de ano, então a gente foi para ver a classificação, né, que a gente tinha passado, reprovado. Eu cheguei lá, vi que tinha passado, eu esperava ter reprovado aquele ano. E aí a alegria, a euforia foi tanto que eu falei, pode montar esse corredor aí, os caras estavam tudo comigo. Tava alta, eu falei, pode montar aí que é hoje, já que vocês estão chamando. E aí montaram lá. E aí eu passei ali lá. E a alegria entrar nos demais. Rapaz, isso aí... Mas antigamente tinha muito isso aí, né? De gangue e tal, os negócios, né? Onde eu morava, por exemplo, tinha muita briga de bairro, né? Então a gente tinha um cuidado em passar em determinada rua, determinado bairro. Porque lá tinha muito. Eu tomei muita carreira. Escola. Escola, eu perdi as contas de confusão que eu arrumei. Eu lembro que tinha muita também, escola. Tinha. Mas Curitiba ainda... acho que é pior, né? Em vez de escola, eu ter que fugir pela saída dos professores, porque estavam esperando no portão. Era uma coisa de louco. Era muito encrenca. E eu era mais magro que eu sou hoje, entendeu? Como assim? Ô, louco, não sei se a câmera consegue dar um foco ali, mas... Era só tilanguinha. Só capinha mesmo. Thiago? Eu sempre fui magro. Eu casei com 60, hoje eu tô com 72 na marra. Feliz, hein? 72. Feliz, Ô, Thiagão, e aí, você com 17 anos, né? 17, e aí como que foi como foi a transição, o que aconteceu, onde foi o start, assim, que você... A transição se deu assim... Desculpa, desde aquela, você falou com uns 3, 4 anos que aconteceu toda aquela situação, desde então você nunca frequentou a igreja? Ou você ia? Não. Eu tive um contato ali perto dos 9 anos, né, que a gente voltou, fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Aí depois meu pai voltou pra Curitiba e eu fui morar com ele de volta. Então, dos 9 para 10 anos ali, eu fiquei até perto dos 12 na igreja, então eu já estava desenvolvendo, assim, eu gostava muito da parte musical, né? Então, eu tentava cantar, eu tentava tocar, eu já tava tentando pregar, entendeu? Teve um pastor que veio aqui recentemente também, que ele começou, foi o Pablito, o Pablo Arthur. Abraço, Pablo. E a gente chamou ele de Pablito, que ele falou que era um cantor mirim. Ele queria cantar também, mas deu certo. Então, eu tentei de todo jeito. Eu com 4 anos, na Deus de Amor, eu me lembro perfeitamente que uma vez eu vim atender uma agenda em Londrina.
eu não sei qual era o conteúdo, né? Mas eu vi, porque eu tinha um negócio assim, desde criança eu sempre fui muito envolvido, né? E aí eu tinha um detalhe na questão do louvor, que meu pai era meio coercitivo, né? Então ele empurrava, aí vai cantar. E às vezes eu ia cantar chorando, né? Eu começava a cantar chorando. E os irmãos recebiam, achando que era a graça de Deus e tal, que eu tava alegre, mas não era o medo que eu tava do meu pai, entendeu? Então eu chorava e os irmãos recebiam, achando que era... Daí a gente, como ministério lá da Deus de Amor, é uma igreja de muita oração, que se volta muito a curas, né? Então desde pequeno eu orava. E acontecia umas coisas aí, entendeu? Aí me trouxeram uma vez aqui em Londrina, num sítio ali, eu fiquei quase uma semana com o povo ali. Desde cedo, já viajando muito já. 4 anos. Pregador mirim. Ô louco, Thiago, você não sabia não. Desde muito cedo a itinerância já tava aí já. Aí perto dos 6 parou, e aí com Cessou 9 anos, encerrou. Foi o ano sabático, né? Aí com uns 9 para 10 ali, voltei 1 ano e meio, depois voltei a morar com meu pai, aí quando eu voltei a morar com meu pai, que foi o declínio final, né? Daí eu afastei de vez, aí as amizades já eram outras e tal. E aí no finalzinho ali dos meus... Aí eu tive problema com a madrasta, minha madrasta chegou um tempo que não aceitou mais a gente dentro de casa. Eu fui morar de favor na casa de outras pessoas, mandei meu irmão morar com a minha mãe. E aí arrumei briga no bairro, tive que sair do bairro. Nossa, é complicado essa questão de separação de pais, né? Eu não passei por isso, mas eu conheço pessoas que passaram também e foi bem complicado. Só quem passou mesmo que dá pra... E aí deixei meu irmão morando com a minha mãe, depois tive problema no bairro que eu tava morando nessa casa de favor. Aí tive que sair e fui morar com a minha mãe. Tudo isso até os 17? Aí lá na casa da minha mãe eu arrumei problema também, com o meu padrasto. Aí... Na época, o meu padrasto encomendou, vamos dizer assim, a minha cabeça lá. Aí cercaram a casa, virou um fuzuê, irmão. Virou um fuzuê. Aí os caras gritavam que só tava esperando ele autorizar pra entrar e tal. Eu passei a noite em clara e quando deu umas 5 horas, saíram. Os caras ficou de moto na rua, né? E aí eles saíram, coloquei umas coisas numa bolsa e falei, mãe, eu tô indo pra São José de volta. E aí fui pra casa desses tios meus, que eram pastores lá, e eles me receberam num domingo cedo. E aí ele falou, fica aí durante a semana, espera a poeira baixar, depois você volta. E aí eu fui, fiquei. No domingo à noite teve culto. E aí na época o presbítero Enéas, eu me lembro até hoje o nome dele. O presbítero Enéas, ele pregou, meu nome é Enéas. Ele pregou e no final Deus usou ele pra falar comigo. Eu tava no último banco, eu usava umas rouponas... Aquelas roupões de hip hop, aquelas coisas largas, sabe? XXL. Tinha umas calças, é isso que eu ia falar, XXL. Conduta. Pichain, firmeza. Thiagão. O Felipe, material. Felipe não conhece. Felipe não usou isso aí. E aí eu tava no último banco. E aí Deus usou ele, me chamou lá. E ele, naquela ocasião, ele, sem saber o que tinha acontecido, porque ele veio de fora pregar lá, Deus falou com ele tudo o que tinha acontecido aquela noite. Tudo. As tentativas, um cara me grudou pelo pescoço na rua lá, daí minha mãe que entrou no meio pra tirar. Então ele falou tudinho que aconteceu sem saber. Aí ele falou, você só não morreu essa noite porque o que Deus tem na sua vida é maior, Deus te marcou. E aí entregou uns mistérios lá, irmão, né? Falou que Deus estava me capacitando, aquela coisa toda. E aí dali eu já não saí mais, não saí. E aí eu tive problema assim, porque quando descobriram que eu tinha voltado para esse bairro, o pessoal que eu andava antes de sair de lá, eles foram me procurar lá. Então era no fundo da igreja que a gente morava. E aí eles chegaram lá, viram que eu tava lá e meu tio tinha saído para trabalhar, e aí eu tava espalhando terra no pátio da igreja. Chovia lá e era muito... como se não chovesse em outros lugares, né? Mas então por causa da chuva, tinha muita deformidade no pátio, e aí eles estavam aterrando, né, para nivelar e tal. E aí eles chegaram lá, me viram daquele jeito ali e falaram assim, cara, você tá aí, você vai ganhar quanto? Eu falei, não é pelo dinheiro, eu tô aqui para ajudar. Meu tio me acolheu, eu tô no momento de tratamento, isso e isso, e eu vou ajudar aqui enquanto eu estiver aqui. Não, vamos aí que a gente tem um jeito bom para ganhar dinheiro e tal. A gente tem tal arma, tem isso, e eu falei, não, eu não quero. Aí foram embora, umas 10 horas. Quando deu 1h da tarde, voltaram de novo. E eu tô lá, com o carrinho de mão, espalhando terra. Aí chamaram de volta. Eu falei, não vou não.
Aí eles falaram assim, então vamos pelo menos ver a mãe, que é essa mulher que eu morei de favor um tempo, eu chamava ela de mãe, né, por causa do cuidado que ela teve, era uma mãezona mesmo. E aí eles me chamaram pra ir pelo menos ver ela. Eu falei, não, depois das 6, a hora que meu tio já tiver chego, eu vou lá com vocês. Aí quando deu umas 5h30, eles chegaram, falaram um monte de coisa de novo. E aí por fim eu falei, não, eu vou com vocês lá pra ver a mãe e tal, mas nada além disso aí. E aí eu subi com eles. Quando eu cheguei assim na casa dela, a porta aberta assim, quando eu coloquei o pé na porta, ela olhou pra mim e falou assim, você é crente mesmo ou você só tá se escondendo lá na igreja agora? Aí eu tomei um choque, né? Eu olhei pra ela e falei assim, o tempo vai revelar pra senhora. Aí conversamos e tal, aí fui embora e nunca mais saí. Tô até hoje aí, Deus. né? Já vão pra 33, 12, já vai pra 15 anos que a gente tá aí na ativa, firme. Crente de verdade. Crente de verdade. Tentando ser crente, né? Tentando Que ser bênção, crente, Thiago. né? Glória a Deus. E essa mãe aí, você tem contato com ela ainda? Não, faz um tempo já. Esses tempos eu conversei com uma das filhas dela, né? Que faleceu um dos rapazes lá. E aí a gente conversou um pouco, né? Se solidarizando com eles devido à perca, né? Mas eu não tive mais contato com ela. Até um tempo atrás, uns 2 anos que eu fui em Curitiba, eu fui na casa, mas eles não estavam lá. E aí faz um tempo já que eu não falo com ela. Mas ela era uma mãezona, ela cuidava. É que a gente como jovem, né, a cabeça era outra, né? Ela orientava e tudo, mas não tinha, a gente não queria, né? Queria voar, né? E a família, você tem contato hoje? Delas? O pai, mãe? De quem, meu? É, a família mesmo. Tenho. Minha mãe mora aqui, eu consegui trazer minha mãe morar pra cá, minha mãe mora aqui em Marialva, minhas irmãs moram aqui, e meu pai tá em São Paulo, né, Hortolândia. Então a gente tem contato. O meu pai, às vezes, menos que meu pai, ele tem uma personalidade mais tranquila, né, mais friozão, assim. Mas A irmã do Thiago é a cara dele, mano. Mano, é a cara. Eu acho que de uma vez. Ela ia na sala de oração, né? Eles as amam, duas né? chegarem lá. Elas iam lá e não tinha como falar assim, você não é irmã do Thiago, é a cara. Se colocar o cabelinho do Thiago ali, deve Quem ser... fala, né? Só a cara de Giovana? Um pouco. Eu também. É, mãe? É. Mas que legal. E aí, você ficou quanto tempo ainda em Curitiba lá, Lázaro? Eu reconciliei ali nos 17. No final dos 17 anos ali, acho que foi em outubro, mais ou menos, a gente veio com a excursão aqui pra Maringá, porque meu tio tinha uma igreja aqui, né? E aí a gente veio, ficou aqui acho que uns 3 dias num trabalho que teve aqui de missão, e aí retornamos. Aí eu sei que com 18, 19 anos a gente veio de mudança pra cá. Aí ele veio pra cuidar da igreja aqui e tal. Aí acho que ele ficou 1 ano e pouco aqui, 1 ano mais ou menos. E aí ele decidiu voltar. Só que nesse meio tempo aí eu já tinha conhecido a Tamires, né? Como foi pra... Como que foi essa questão aí? Tem um parênteses. Tem um parênteses aí. Porque a gente veio, ficamos um tempo. Eu fiquei acho que na época aqui uns 6 meses. E aí foi onde eu conheci o pai da Tamires. Eu tenho um tio que trabalhava com o pai dela. E aí esse meu tio viajou e eu fiquei trabalhando no lugar dele com o pai dela, entendeu? Então eu ia na casa deles, sei lá, e tal, almoçava na casa deles, da Tamires. Mas assim, na época não era nada assim, né? Eu sei que logo que eu fui embora, não tem dessa, né, cara? Tem detector aí ou não? Eu sei que quando eu fui embora, depois ela vai ver, né? Ela mandou uma mensagem. Por qual meios que eram as mensagens? Era MSN, né? SMS. Mas ela mandou um SMS, só que não veio no meu número, que é a Kimberly. Passou um número, mas passou errado. Ô Kimberly! Passou errado o número? Teve um negócio assim. E aí disse que o rapaz do outro lado recebeu a mensagem. Ela falou, muito bonito sua mensagem, mas eu não sou... eu não sou esse cara aí, não. Muito bonita e tal, mas eu não sou. Mas segundo ela, disse que a mensagem era só desejando um bom retorno, né, pra Curitiba e tal.
Mas ela já tava gamada. Ah, é? Ela tá tão na sua, cara. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a ter contato pelo MSN. Era MSN, Orkut, né? Mandava uns depoimentos pra ela? Que rolo, né? Aquilo ali. Tinha uns depoimentos e tal. Então, e aí eu lá em São José, aí a gente começou a ter contato pelo MSN. E aí foi pouco tempo depois, o meu tio decidiu vir pra ficar mesmo pra cá. E aí quando ele decidiu vir, eu já vim meio decidido. Eu falei, aquela moça que eu tô conversando lá pelo MSN, eu vou chegar lá e vou dar um jeito de resolver isso aí. E dito e feito, cheguei e já fui procurar cercar território. E aí, como que foi essa... ela tava no Tuiuti, tava na igreja do seu tio. Isso, E aí, como que foi essa... Então, aí eu pedi pro Benedito, né, finado Benedito, que foi um pai pra mim, um paizão mesmo. Quem conheceu o Benedito aí sabe o quão humano e quão humilde homem de Deus ele era, né? E aí, conversando com ele, tem todo um trâmite aí que ele me deu um chá de sofá, um rolo. Ah, é? Mas venci, entendeu? Tô aqui. Aí a gente começou a namorar, e aí com o tempo aí, mais ou menos de uns 6 meses, meu tio decidiu voltar para Curitiba. E aí eu falei, ó, tio, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Tava arrumando um emprego já. Falei assim, eu vou ficar por aqui, eu pretendo casar com a Tamires e eu vou constituir minha família para cá mesmo. E aí fui ficando, fiquei morando com uma outra tia minha, que já é de saudosa memória também, tia Maria. E aí, com 2 anos, quase 2 anos e meio, a gente já casou, já fui constituir. Na verdade até antes, porque quando meu tio voltou para Curitiba, a igreja ficou aqui. Aí eu fiquei auxiliando o rapaz desigrejados. Eu fiquei auxiliando um obreiro que tinha aqui, mas aí acabou que parou o ministério ali. E aí eu liguei pro meu tio, falei, tio, eu tô indo pra Assembleia e tal. E aí a gente tinha toda uma visão da Assembleia, né? Porque eu vim de um ministério, eu não vou dizer que ele era um ministério neopentecostal, mas ele pendia muito ao neopentecostalismo, né? Mas era um ministério sério. Só que era uma junção de muita coisa, né? De campanhas, não tem nada contra, assim, mas era um tanto diferente do que nós temos hoje, né? Uhum. E aí meus tios tinham essa preocupação, né? Ah, mas o que vai ser você na Assembleia? Você não vai ter espaço, essa coisa toda, né? Porque lá eu era secretário. Nesse ministério eu solteiro, eu já era evangelista. Entendeu? Então eu já pregava, eu tocava, cantava. Você começou a pregar com quantos anos? No começo já? Então, teve esse período de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu fiquei na igreja, eu comecei a desenvolver a pregação, mas era assim, eu não sei dizer como que era, irmão, porque era muito remoto. Então, como né? foi as primeiras mensagens? Você lembra como que foi? Era terrível. Era terrível. Ah, Thiago? A primeira mensagem que eu lembro, assim, de eu pregar foi o Grande Trono Branco, irmão. Não tinha conhecimento nenhum, irmão. Era ler, porque o ministério que eu vim era muito de oração e a graça, né? Uhum. Graça, poder. Então, eu li, irmão, e mandava machadada, não tinha estrutura, assim. Até porque o ministério que eu vim no começo era um ministério contra a teologia, né? O estudo, porque tinha aquela visão equivocada lá do escrito de Paulo, né? Os romanos, que a letra mata. Então a gente vinha nessa linha. Então eu era muito de monte, eu era muito de estar no meio da mataiada, irmão, orando, com chuva, com sol, vendo o graveto acender, aquela coisa, entendeu? Então era muito disso aí. E aí eu li, assim, esses textos, porque meu tio falava muito sobre esse tempo do fim, arrebatamento, essa coisa toda. E eu falava, não, cara, eu vou falar sobre isso aqui. E aí fui para um culto lá, irmão, mandei aquilo lá, nossa, até hoje eu não sei o que. E aí uma segunda mensagem minha foi Êxodo 14, né, Êxodo 14. Mas ali foi muito... Eu tenho dó dos irmãos que me ouviu aquele dia até hoje, porque eu li o capítulo 14 inteiro. Eu li o capítulo 14 para iniciar os irmãos em pé. Eu li o capítulo inteiro. E aí eu tinha preparado anotado assim, acho que dava umas 3 folhas daquelas grandes. Sei. Frente e verso. Eita. Aí eu li o capítulo, falei para os irmãos que podia sentar, e aí tinha um negócio assim... de querer incentivar os irmãos que alguma coisa ia acontecer, né?
Aí os irmãos já davam aquela sapecada. E aí eu comecei a ler a folha. Sei que foi 5 minutos, eu tinha lido as 3 folhas. Aí me deu uma frustração, um desânimo. Falei, poxa, eu já li tudo, não aconteceu nada. Né? Aí eu comecei a ler de novo Êxodo, versículo por versículo, ali o capítulo 14. Aí do nada, assim, não lembro se meu tio falou, amém, filho, chega. Aí eu entreguei frustrado. Entreguei frustrado, entendeu? Porque eu assistia muito, né? Pregadores aí, os caras, Gideões, nossa. Tava no auge, né? Eu falava, nossa, cara, tem que ser igual esses caras. Tinha eu já começava no 120, né? Já saudava os irmãos, salda os irmãos, e já ia. Aí dava 10 minutos e já não tinha voz, não tinha mais nada. Mas era assim, nessa pegada aí. As primeiras pregações são sempre assim, né? O começo, né? O começo agora eu tô aprendendo até hoje ainda, é difícil ainda. Não, vou na água. Ainda é difícil. Muito humilde ele, né? Muito humilde. Aí você quis que seu tio voltou pra lá, você ficou meio desigrejado ali. Ele não quis falar, mas eu senti que ele ia. Ele falou, daí ele parou um pouquinho. A igreja invisível, tava na igreja invisível. Cultuando em casa. Assistindo as lives. Não tinha nada. Não que não. Mas não dava, porque a Tamires sempre me chamava, né? A vontade dela era que eu viesse pro Tuiuti. E eu já vinha fazendo muitos amigos ali, né? No Tuiuti? Você morava como que foi morava ali próximo. Como foi a chegada lá no Tuiuti? Lá, a galera? Então, aí quando eles voltaram, eu falei, tio, eu vou ficar, né? Aí a igreja fechou. Aí eu liguei e falei, tio, como tá fechando aqui, o obreiro do senhor tá parando e tal. Eu não tinha como tocar, né? Piazão, solteiro. Aí eu falei, então eu tô indo pra Assembleia, Igreja de Tamires. Aí teve aquela preocupação deles, porque tinha uma certa cisma, né? Do formato e tal. E aí eu me lembro que em dezembro eu conversei, na época era o pastor Nilson ali. Mas eu sempre vinha, um sábado, outro ali. Então eu já comecei a ter amizade na época com a liderança, que na época era o Eduardo e o Ailton. Aí comecei a ter amizade com o pessoal de grupo de louvor. O pessoal ali, sempre tem aquele pessoal mais ativão, né? Então comecei a ter muito contato com eles. Aí muita gente já, devido ao jeito assim, meio se engraçou, né? Falou, gostei do seu jeito, rapaz, tem que vir pra cá, aquela coisa toda. Então quando eu vim pro Tuiuti, a igreja me abraçou muito bem. Então toda aquela situação assim de receio foi muito rápido. Tanto que na época foi tão assim rápido as coisas acontecendo que eu vim pro Tuiuti em dezembro e em janeiro eu estava sendo empossado como auxiliar do irmão Adão, do pastor Adão, né, Ferreira, como auxiliar na superintendência da escola dominical ali. Então foi tudo muito rápido. Assim, entendeu? A aceitação, a forma que... E aí as coisas foi desenrolando. Quando começou seu desejo porque eu sei que você é um grande estudioso da palavra. Esse desejo, desde muito cedo, ou foi aí quando você começou? O estudo mesmo foi nesse período aí. Nesse período. Quando eu vim ali já pro Tuiuti, eu já estudava, assim, mas eu lia, eu era um leitor da Bíblia. Mas aí os primeiros livros que eu comprei foi já no meu período ali no Tuiuti. Eu comecei a investir em comentários, eu participei de uma escola bíblica na nossa sede aqui, aí foi feita menção de alguns livros, né? E aí, tipo assim, eu vi as menções que foram feitas, eu falei, nossa, eu preciso ter esse livro aí, eu preciso conhecer esse livro aí. Aí foi os primeiros materiais, com a irmã Sueli Contiero, né? Que foi quem não tinha cartão, não tinha nada, ela olhou pra mim e falou assim, pra você eu vendo, você paga como você puder. Aí eu comprei, na época eu lembro que comprei Espada Cortante Orlando Boyer, acho que o volume 2, que é o azul, né? Aí peguei Evangelhos que Paulo Jamais Pregaria, do Ciro Santos de Borde. Teve mais 2, Em Defesa do Evangelho, se eu não me engano, que eu acho que é do pastor José Gonçalves. E aí teve mais um outro lá que eu não lembro agora ao certo. Aí peguei o dicionário Wycliffe, que estava em lançamento na época, um baita no dicionário. E aí eu lembro que quando ela veio receber a primeira parcela, ela chegou e parou o carro assim, e eu olhei no banco e tinha um baita de um comentário box do Matthew Henry. E eu falei, nossa, isso aí não deve ser um sonho, um negócio desse. Ela falou, quer ficar com ele? Eu falei, não, irmão, nem paguei esse ainda. Ela falou, não, pode pegar, filho, depois você paga. Ah, irmão, eu abracei, levei embora. Um baita de um comentário. E aí, então foi ali, entendeu? Nesse período aí que começou assim
a gerar esse desejo pelo conhecimento. Aí quando eu assumi junto ao pastor Adão a coordenação da escola dominical, então eu já comecei a me dedicar mais a isso, participação de escolas bíblicas, de simpósios, de seminários ali. E aí eu fui me dedicando, né, buscando aí. E hoje eu gasto mais com livro que com roupa. eu gosto de literatura, livro. Que top. E aí lá você começou a pregar, no Twitch. Isso, porque o Felipe, Você, nessa época? eu acho que eu conheci. Eu conheci, mas eu era mais novo. Tava mais numa outra pegada. Um teen. Era dos demais teens. Os demais. E aí... até perdi o fio dos demais. Ei, e aí quando surgiu a questão assim de você começar a ministrar lá... Ah, tava falando que eu sou do Twitch. O Thiago é uma referência lá pra igreja do Twitch. Tanto na questão de jovens, obreiros. Você deixou um legado lá pro Twitch, né? Construiu uma história. Então você começou a trabalhar com Adão, depois tu foi líder de jovens. Como foi essa transição aí? Quais foram os desafios? E hoje a gente aqui na UMAD Semar, a gente trabalha com líderes, né? Até se você puder dar alguns conselhos pra nós, tenho certeza que muitos líderes vão assistir isso aqui. E nós, o Twitch, nós colhemos frutos até hoje. O Twitch hoje é uma igreja abençoada, mas foi de trabalho que foi desempenhado desde lá de trás, né? A gente vem dando continuidade aí. E tu foi uma referência lá. Quais foram os desafios? Quais as dicas que você dá pra gente aqui, pros líderes que vão assistir esse podcast? A questão da transição ali, por exemplo, para assumir liderança de jovens, eu tava acho que 1 ano já auxiliando na escola dominical. E aí na época o pastor Nilson me procurou e falou assim: Thiago, eu tô pensando em você aí para ajudar nos jovens e tal. E aí assim, eu não via, né? Porque eu participava dos jovens, então eu via algumas coisas que aconteciam. E aí como eu era bem radical na mentalidade, assim, né? E aí existe uma questão assim que até serve como respaldo para quem é liderado e às vezes vê problema e fala assim: se eu fosse o líder, eu tinha feito isso. A gente só pensa assim enquanto a gente não lidera, né? Porque depois que você veste a camisa, você se torna um líder, a sua visão, ela se torna uma visão de pai, de alguém que quer ajudar, que quer abraçar. Pode ser a pessoa que for, irmão, você quer ajudar. Então eu vi os problemas e eu pensava assim: eu não tenho condição de liderar, porque do jeito que eu sou, eu entrar aí, vai sair todo mundo, cara. Não vai ficar nem a Tamires, né? Não vai ficar nem a Tamires. Então eu tinha essa preocupação. Eu, pastor, não, meu filho, Deus tem falado comigo e tal. Eu falei: pastor, se Deus está falando com o senhor, então, né, fica sob a sua responsabilidade. E aí a gente assumiu, né? Mas assim, na época assumiu eu e o... Isso você tava, se eu tô imaginando aqui, com 19. Era. 19, 20? Já era 20 para 21. Nossa, Porque jovem. com 24 eu assumi a primeira igreja, né? Vamos chegar lá, hein? Então era já 20 para 21. Muito novo, né? 21 anos, isso mesmo. 21, era 21 para 22. A juventude. Foi no ano que eu ia fazer 22 anos. A juventude. No ano que eu ia fazer 22 anos. Já capítulo 6. Então no ano que eu ia fazer 22, eu assumi, que a gente entrou no começo do ano, né? E aí o pastor fez a proposta, a gente aceitou. E aí a minha dificuldade, qual era o problema que nós tínhamos ali? Quem é mais antigo aí vai lembrar. E aí depois vocês comentam aí, vocês lembram. A gente tinha um problema na juventude ali, que era uma juventude unida só na hora do louvor. Então na hora do cantar ali, a gente... Mas quando acabava ali, a gente tinha muita divisão. Então a gente tinha... na época a gente falava muita panelinha, né? Então, por exemplo, a gente tinha um problema ali que os jovens saíam do culto, às vezes iam pro mesmo lanche, mas não tinha aquela coisa de ficar junto. Não que precisa, às vezes tem tratativas, né? Mas não tinha aquela coisa de estar junto. Chegava lá, como se fosse estranho, né? Então, uma das coisas... Igreja de Corinto, ali. Era bem dividida, bem partidária. Paulo, Apolo, e aquela coisa toda. Então, era uma coisa que me incomodava. E aí eu comecei a lançar alguns desafios para eles, né? Na época, quem tava comigo era o de saudosa memória, o Vanderlei do Olivo, né? Eu era o Moisésão ali, assim, o cara mais... E ele era um Arão mesmo, ele era um cara bem, sabe,
passivo, um cara que pensava muito, refletia muito. Então me ajudou muito. Porque eu era mais enérgico, né? E ele sempre me controlava. E aí eu comecei a lançar alguns desafios pra gente ir trabalhando isso. E começou a dar muito certo. A gente começou a fazer trabalhos de oração junto, vigília de oração dos jovens. Então às vezes acabava o nosso culto, a gente subia pra sala que tem lá em cima, a sala de oração. E ali eu comecei a dar oportunidade para jovens nosso. Então ali teve jovem que pregou a primeira vez ali naquela sala. Teve jovem que foi batizado com o Espírito Santo ali naquela sala, orando, sem nenhum griteiro, nada. Ele orando, de joelho dobrado, foi batizado com o Espírito Santo. Testemunhos, a gente ouvia inúmeros testemunhos deles. Então, quando eu consegui trazer essa questão da união mais espiritual ali, né, a gente começou a ter esse resultado. Que daí começou a quebrantar coração, eles começaram a estar mais envolvidos. Aí a gente, na época, começou a ter os trabalhos dos jograis, que tinham... eu me lembro, acho que começou mais ali no Tuiuti, que o Rogério ajudava muito, aquela coisa toda. Então foi algo tudo muito novo. Então exigia da gente estar mais tempo junto, né, ali, sempre ensaiando, fazendo isso, aquilo outro. E começou a criar muito vínculo. Ao ponto que chegou assim da gente sair para lanche, eu ter que pedir para eles baixar tom, menos euforia, porque eles chegavam no lugar assim e dava medo, irmão, parecia o Tasmania, aquela, entendeu? Vai destruir tudo, era um griteiro, um piseiro, né? Então criou assim uma harmonia muito boa, muito sadia mesmo. E aí assim, nisso nós tivemos muitos resultados também na igreja, né? Porque quando a gente assumiu, acho que a gente tinha uma média de 30 jovens, eu fiquei 2 anos e meio liderando. Quando nós saímos, que daí fomos para o campo missionário, a gente deixou uma média, acho que de 60, 65 jovens. Glória a Deus. Então, cresceu assim, não só numericamente, mas o espiritual. Uhum. Eu me lembro que o último trabalho que a gente fez ali com eles, que foi um Aviva Jovem, acho que foi até o que a gente fez da camisa do Exército, se eu não me engano. O André Matias veio pregar. Não, isso aí foi o Aviva. O André veio no congresso no final do ano anterior. Esse foi o Aviva Jovem, se não me engano, foi o pastor Edivaldo Bandeira, que veio pregar, e o Bruno Soares de São Paulo veio cantar. Você estava no Morangueira, né? Morangueira, Foi isso aí mesmo. Aí, numa das noites, eu me lembro que acho que deu 14 jovens aceitando Jesus, e batizado com o Espírito Santo eu não lembro quanto foi. Eu sei que nós tínhamos jovem lá que pulava quase 1 metro de altura, porque assim, a gente estava orando, pedindo a Deus trabalhar na vida de alguns que estavam afastados. E aí quando esses que estavam afastados começaram a sair do lugar e vir para frente, alguns deles Jesus renovou no espírito na hora. Então aquilo ali trouxe um choque assim para a galera que foi demais, né? Então foi um fervor assim. E ali eu entendi que era a minha despedida mesmo, que eu já vinha sendo chamado, né? O pastor já tinha conversado comigo sobre a questão de pastorear. E aí quando aconteceu aquilo ali, eu entendi que era mas porque eu estava relutando, eu não queria ir pastorear, né? A minha perspectiva naquele ano seria eu encerrar o ano como líder de jovens ali no Tuiuti, e no próximo ano eu já queria investir mais na itinerância. Que já estava dentro de mim já. Você já estava saindo bem já? Já estava. O povo tinha coragem, mano. Então eu já tava começando a andar, entendeu? Aí, tipo assim, eu falei, não ficava difícil se conciliar. Você passou por isso, né? Felipe também, né? Sim. Felipe também. Eu? Autarquia, né? Então, começou a ficar assim. E aí, como um líder local, você tem que estar mais presente, né? Ter o pastor te quer ali, aquela coisa toda. Eu já estava decidido, eu falei, eu encerro esse ano, vai dar 3 anos, e aí ano que vem eu vou ficar mais à disposição e tal, mas aí não deu acordo, não. Ô Tiagão, e a gente passou agora, no último mês, a gente fez uma academia de líderes da Almada Semar, que a ideia foi passar pros líderes algumas ideias, né, de outros líderes que fizeram algo e deu certo. A gente quis passar pra eles assim, pra gente tentar fazer o que já dá certo já, que se a gente já validou isso, é só dar continuidade. E uma das grandes barreiras que todo líder enfrenta, principalmente o líder novo, é a tal da panelinha, que é o que você falou aí, é grupinhos ali, grupinhos aqui. Então você que tá assistindo esse podcast, você que é líder e tá enfrentando isso, o Thiago já passou aqui como ele conseguiu solucionar isso aqui, que foi com estratégias para trazer o povo para perto,
né? E fez o básico, oração. É que assim, uma das coisas que a gente precisa compreender no quesito igreja, quesito ministério, é que se trata em sua maioria no campo espiritual, né? Então, um exemplo, eu lidero jovens, mas não é só uma liderança física, é uma liderança espiritual. Sim. Então, eu lidero adolescentes, é espiritual, você trava batalhas. E aí a gente tem um problema que muitas pessoas, às vezes, eles focam no desenvolvimento de atividades para o físico, tá? O envolvimento com gincana, com retiro. É top isso aí, é bacana, é necessário. Mas não é o essencial. Então eu entendo assim, todas as vezes que nós conseguimos desenvolver bem o espiritual, o resto se torna mais fácil. Tá? Então, por exemplo, na nossa época, a gente fez excursão aqui para um monte de lugar, viajar, fomos para Santa Catarina. Foi na sua época que foi no Bom Samaritano? Isso, a primeira vez fomos para lá. Nós cantamos lá na sede lá deles, em Florianópolis, fomos para Florianópolis com a galera. Entendeu? Então, tipo assim, e se tornava fácil de fazer. Por exemplo, nessa viagem, por exemplo, a gente fez um levantamento, na época, ficou R$150 por pessoa. Tá? E aí fora alimentação. Aí o que a gente fez? A gente alugou lá em Palhoça, pra você ter uma ideia, é Florianópolis, aí aqui é São José, Forquilinhas e Palhoça, assim. Então a gente ainda ficou longe a hospedagem do nosso percurso, tinha que voltar e tal. E aí, beleza, R$150 por pessoa, e aí a gente levanta a alimentação. Quando acabou, tal, fiz a relação. O Valdécio me ajudou muito na época, o presbítero Valdécio, fez o levantamento do que é de alimento. Quando eu cheguei pro pessoal, falei assim, nossa, não vai dar certo, porque já estão pagando, ainda tem alimento, tem carne, e crente come, que é uma maravilha, né? Então eu falei, aqui é o problema, aqui vai ser o meu problema. Vão chiar. Quando eu cheguei, que eu falei, gente, ó, estão pagando 150, só que a gente precisa desses alimentos aqui. Quando eu soltei a lista, aí começou, ó, eu dou 2 quilos, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou aquilo, eu dou aquilo. Acabou ali entre os jovens. Não precisei abrir para a igreja, na época o pastor tinha autorizado a ver o que eu conseguia com eles e depois passaria para a igreja para dar suporte. Não precisou, entrou tudo entre a juventude ali. Entendeu? Então foi tudo assim, muito, muito de Deus. Mas quando eu olhava para os resultados que a gente tinha, eu só conseguia entender que os resultados só foram alcançados por causa da espiritualidade que a gente estava vivendo. Oração. Então era oração, era a comunhão que a gente tinha, era a participação deles na escola dominical, entendeu? Essas atividades assim. Tanto que na época eu participei de uma reunião de líderes da regional, e na época quando perguntaram para mim qual era a estratégia que eu estava usando para os jovens do Tuiuti, que eu apresentei, eu sofri meio que um desdém. Porque a maioria tava falando, porque lá a gente investe em pipocada, em telecinema, em tele não sei o que, em tela crente, em papapá, papapá. Aí quando chegou em mim, eu falei, a gente tá trilhando num caminho espiritual. Aí falou, mas vocês não têm lazer? Eu falei, não, a gente tem retiro, a gente faz direto. Eu falei, só que a nossa pegada é espiritual. Então a gente ora, a gente saía cantar na casa de quem estava afastado, e a galera no portão lá com violão cantava um louvor lá, a pessoa saía, a gente orava com ele, convidava pro culto, ia embora, entendeu? Então, tipo assim, a gente começou a ir pra rua, fazer visita, essa coisa toda, né? A gente trabalhou com um rapaz na época que até o Eduardo acompanhou bastante, o pastor Carlos Eduardo, ajudou muito também, que esse rapaz ele se converteu, mas ele era dependente. A gente ia na casa dele para pegar ele para levar para a igreja. Ele queria ir, mas sozinho ele não ia, e na hora dele sair os amigos chegavam. Então quantas vezes nós chegava lá e ele tava no meio dos caras, e aí a gente chegava, e aí, você vai ir? E ele, entendeu? Aí ele falava, não, eu vou com vocês. A gente esperava. Aí dali a pouco ele conseguia uma brecha, saía, e a gente levava para a igreja. Entendeu? Então, tipo assim, foi nessa pegada, buscando o crescimento e a estrutura espiritual. Então foi o que gerou um grande crescimento pra gente na época. Então os nossos cultos eram cultos diferenciados, a gente sentia muita presença de Deus. Então não tinha como dar errado, né? Então eu penso assim, o líder hoje ele precisa ter essa visão. A gente precisa ter lazer? Precisa. Só que a gente está lidando com coisas que são espirituais. Então se o espiritual for forte,
O resto é consequência para crescimento, para alcançar, para avançar, entendeu? Se torna tudo mais fácil quando o espiritual tá forte. Que aí a gente entende assim, é Deus que abre portas, é Deus que toca em corações, é Deus que direciona. Exatamente. Agora, o problema da nossa geração, né? O problema de parte de lideranças é esse. A gente quer ganhar no número, quer ganhar na política, né? E aí é as armas humanas. As armas humanas, elas vão dar resultado até um certo ponto, mas depois ela falha. Porque no que tange ao espiritual, se não for Deus, se não for o Espírito Santo, se não for as armas que Deus deu pra gente, não vai pra frente. Não vai. Entendeu? Então foi o que eu entendi. E foi o que me deu suporte, estratégia na época pra gente conseguir fortalecer a galera. Errei muito, vixe. Nunca foi fácil, né? Líder erra. Líder às vezes é o que mais erra. Né? Tá na frente, aquela coisa toda. Mas Deus foi dando graça. Foi dando graça e a gente tivemos bons resultados. Glória a Deus. Bons resultados. E aí, depois da liderança, aí como foi a trajetória? Então, Já tava... Nos seus planos, você disse que tava com o plano da itinerância, né? Mas os planos de Deus foram outros. Como que foi isso? Aí eu recebi um convite para pregar na cidade de Marialva. O pastor Nilson já tinha se mudado? Tinha. Ele foi para lá e aí um dia ele me chamou. Antes dele ir já, ele tinha me falado. Falou, um dia se eu tiver oportunidade, eu tenho interesse de te levar para trabalhar comigo, fora e tal. Mas como eu já vinha ouvindo muita promessa e propósito de gente, tipo assim, era o tipo de coisa que eu ouvia, mas não ficava assim apegado, né? E passou um tempo, ele me chamou para conversar, falou, tem uma oportunidade, assim, assado. Eu falei, pastor, vamos orar, porque eu sempre fui muito pé no chão, né, com essas mudanças radicais, assim. E aí, em 3 cultos, em situações bem distintas, Deus usou 3 pessoas para confirmar isso aí. Olha só. 3 pessoas. Que não sabiam absolutamente de nada. Na época estava entre eu, a Tamires, minha esposa, e o pastor Nilson só. Na época o pastor João Oliveira era nosso pastor ali ainda. Nem com ele eu tinha passado. E aí em 3 cultos assim diferentes, num período aí de uns 20 dias um do outro, Deus usou 3 pessoas confirmando que era o momento. E ali você tinha quanto tempo de casado já? Ali eu tava com... agora vamos lá. Ali eu tava com 2 anos e quase 3 anos. Quase 3 anos. Eu casei em 21 para 24, é isso aí. Eu casei com 20 anos. Então eu casei dia 9 de abril e dia 15 de abril eu fiz 21. E aí quando a gente assumiu a primeira igreja, o Caleb estava recém-nascido. Ele tava com, eu acho que 60 dias. Ah, é? Eu acho que eu te conheci nessa época aí. 60 não, ele nasceu em maio e em agosto a gente assumiu a igreja. Tava 90 dias. Nossa. Daí você foi pra Vila Messias. Vila Messias, E aí você aceitou a proposta? Aí aceitei, Falou desafio. Aí conversei com o pastor João, expliquei pra ele. Aí ele entendeu muito bem, falou, se você tá tendo confirmação, se queima no teu coração, eu vou te abençoar. E aí a gente foi pro desafio. Nessa época você falou pra mim uma vez, era diácono, né? Aí você foi... Isso, eu fui pra lá como diácono, mas aguardando ainda o reconhecimento que seria no final daquele ano. Então foi, na época, o presidente aqui do campo foi lá no Tuiuti, orou, acho que sobre mim mais uns 3 ou 4, reconhecendo o ministério, mas a ordenação seria no final do ano ainda. E aí nesse período aí, como a gente atendeu a igreja, aí o pastor Nilson conversou com o presidente na época e ele falou, muda a documentação do Thiago e no final do ano já reconheça ele como presbítero, entendeu? E aí teve essa mudança aí. Mas eu fui pra lá como diácono, assumi igreja. Teve obreiro que saiu porque não aceitava ser subordinado a um diácono, tá vendo? Entendeu? Mas assim, então são desafios, né? Então, aí eu enfrentei rejeição, você encontra rejeição. Aí saiu de um desafio de liderar jovens, agora para pastorear a igreja. Um jovem pastor. Em outra cidade. Em outra cidade. Na época, eu cheguei lá, tinha um evangelista, um senhor. Ele não ficou lá. Ah, é? Ele saiu. E pra mim, falou que
que ele estava saindo porque Deus tinha falado com ele, que o tempo dele ali tinha acabado. E quando ele me procurou para falar isso, eu falei: se o senhor tem idade para ser meu pai, né? O senhor tá aí há quantos anos? Se o senhor tá falando para mim que foi Deus que falou com o senhor, eu não posso falar contra Deus, né? Então o que eu posso é orar pelo senhor. E depois eu fiquei sabendo que na verdade ele não quis se sujeitar a um menino diácono, nas palavras dele, né? Ele falou: não, eu sou evangelista, eu vou me sujeitar a um menino diácono. E aí foi embora. E aí passou um tempo, eu encontrei dentro do mercado, lá na cidade. E aí ele veio, me abraçou, encheu o olho de lágrimas. Ele falou assim: o senhor tá bem? Eu falei: tô bem, rapaz. Você: não, tô bem. Qualquer hora eu vou te visitar lá. Eu falei: pode visitar, as portas estão abertas. Ele falou assim: a gente toma umas medidas, umas escolhas na vida precipitadamente, sem esperar, né? E depois a gente se arrepende. Aí eu entendi o que era, né? Eu falei: mas dá tempo, né? De voltar atrás e tal. E aí ele pegou a carta e voltou mesmo. Entendeu? Aí voltou, ficou tranquilo lá. Mas assim, foi coisa que eu não lutei para provar nada, nem cacei confusão. Simplesmente dei tempo ao tempo, né? Que tem coisa que não adianta você querer argumentar, né? E aí eu tenho um problema assim: se a pessoa vem falar comigo e ela fala: ai, Deus falou comigo, eu nunca vou falar contrário, entendeu? Porque se ela tem certeza que foi Deus que falou, quem sou eu, né? Que vou falar: não, irmão, ora, vai orar. Eu não. Então, como ele falou que foi Deus que falou, de ideia, né? Eu deixei ele lá. Mas era uma questão pessoal, né? E as pessoas às vezes avaliam muito isso, né? A questão de idade. Eu já passei problema, assim, de pregar em outros campos, e devido a pouca idade na época, as pessoas desmerecerem, falar coisa assim, no púlpito, assim, pra todo mundo ouvir. E aí você assumir pra pregar, você tá moído. O cara praticamente te envergonhou, entendeu? E aí você depender só da graça de Deus mesmo, porque se você tiver força, você... Ô Thiago, você pode compartilhar com a gente? O quê? Um momento, assim, desafiador pra você. Desafiador. Tanto como, acho que pode ser como... Quando a gente começou, a gente falou, né? Líder, pastor, pregador. Mas como pregador, tem muitos jovens pregadores aqui em Maringá que se inspiram em você. Quais foram os desafios aí pra quando a gente passar, a gente falar assim... Não é só quando foi só com a gente, né? Eu fui num trabalho uma vez, o pastor me ligou na terça-feira, porque eles tinham um pregador lá desse trabalho que furou, não ia poder vir. Aí me ligaram numa outra cidade, perguntou se eu podia ir numa sexta. Eu falei: posso ir, pastor. E aí o pastor já me conhecia, e eu fui pregar lá. Aí eu cheguei, como eu pastoreava lá, tinha acho que 25 anos, como eu pastoreava, o pastor lá me apresentou: tá aqui o pastor Thiago, né, sempre magro, né, essa cara de... E aí, depois da apresentação, tinha um outro pastor novo lá também, do campo deles lá. Depois da apresentação, deram a oportunidade para um pastor presidente de um campo que estava visitando lá. E aí ele saudou os irmãos, falou assim: ó, saúde os irmãos, não vou nem abrir a Bíblia. Falou: saúde os irmãos com a paz do Senhor, estou muito feliz de estar aqui. Quando eu passei aqui uns anos atrás, as coisas eram muito diferentes, não se levava qualquer um a pastor, tinha que ser não sei o quê, mas deitou lenha. Aí quando ele falou aquilo, eu olhei pro outro obreiro novo assim e falei: rapaz, eu acho que é pra nós, irmão. Aí tinha ido uns amigos meus comigo, um pessoal que tinha ido comigo lá. Aí eu vi que eles ficam me olhando assim, aí aquilo ali me, sabe, ferveu dentro de mim assim. Eu falei: meu Deus do céu. Não pedi pra vir pregar, não me ofereci pra vir aqui, pra chegar aqui um presidente, né, falar isso aí. Aí eu fiquei assim, sabe, muito... O emocional ali ficou... Eu falei: agora, essa palavra, será que é isso mesmo? Já comecei, sabe, a entrar em parafuso. Nossa. Aí calmei, respirei e tal. Aí saudei os irmãos. Os primeiros 15 minutos mais difíceis da minha pregação foi aquele dia lá. Porque eu tava nervoso, eu tava tenso, eu lembrava do cara e aquela coisa toda. Aí chegou um tempo assim que eu foquei e aí deslanchou. Aí, quando eu acabei de pregar assim, e no meio da pregação... A gente tem que lutar muito, né, com a questão humana, porque te surgem muitas possibilidades de desabafo, né? E eu falei: acho que... Então surgiram inúmeras, mediante ao que eu estava pregando, ao contexto da pregação. Eu falei assim: eu não vou revidar. Mas a vontade era revidar, mano. Na palavra. Era, na palavra. Ei. Descer, ele ataca. Mas aí passou, consegui manter a tranquilidade assim, mesmo...
frustradão por dentro, né? Uhum. Aí quando acabou a pregação, teve um rapaz lá que aceitou Jesus renovou uns irmãos lá. E aí quando eu entreguei o microfone pro pastor, que eu virei, quem que tava atrás de mim para me cumprimentar, e era o dito cujo. Só que eu tava assim tão chateado que eu não consegui nem, só saudei ele, falei, amém, pastor, Deus abençoe, já saí, porque eu na época eu senti. Eu senti. Só que foi necessário, né? Porque depois eu passei por outras situações. Você sobe em púlpito às vezes, e aí uma das coisas que a gente como pregador, e principalmente novo, tem que entender é que as pessoas idosas, não é que elas não aceitam o chamado de Deus na vida da gente, é que eles já viram muita coisa na vida, né? Então eles já viram muita gente que quer se aventurar, que quer apenas uma passagem no ministério, e eles estão lá até hoje, né? Então eu já subi em púlpito, por exemplo, de ter lá 12 obreiros e só o líder que é novo, o resto é tudo de 70 anos pra cima. E você chega e os caras malemar, sabe? Malemar te pega na mão, né? E aí, tipo assim, você ter que lidar com isso, lidar com o nervosismo pessoal, porque eu prego e eu passo nervosismo todo dia que eu vou pregar. Toda vez, não muda nada. Hoje eu pego a Bíblia, a minha esposa é minha testemunha, como eu passo mal tem dia, entendeu? Então às vezes eu tô estudando ali e dependendo da ocasião, dependendo do dia, assim, aquilo ali parece que é maior que eu, então você tem que ir dosando isso. Então quando você chega num púlpito para pregar e às vezes você tem alguém que te trata assim, com desdém, e você percebe que a pessoa não tá nem aí pra você, é mais uma situação. Aí tem a questão do ambiente, tem a questão espiritual, porque não é todo culto que as coisas vão fluir. Quantas vezes eu preguei, irmão, eu ia com a mensagem pro culto assim, eu falando, hoje o céu vai virar aquela igreja lá. E não era, entendeu? Pregava assim, saí frustrado. E aí teve vezes de eu ir pra igreja assim, e falar assim, hoje não dá nada, eu tô com dor, eu tô assim, tô assado, né? E foi os dias que Deus mais trabalhou, entendeu? Então, o pregador hoje ele vive esse misto de emoções, tanto pessoais como do ambiente, e que as coisas podem ser proporcionadas a ele. E aí, assim, nesse momento, o que se precisa? Ter controle emocional, e ter certeza, primeiro, da vocação. Você não está fazendo algo seu, você não está pregando palavra sua, você não está falando de você, você vai falar de Bíblia. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse agora há pouco. Quando você tem certeza do espiritual, o resultado é Deus que vai trazer, né? Então o resultado é Deus que vai fazer. Eu passei por um púlpito de uma igreja em São Paulo. Eu cheguei lá, acho que tinha uns 12 obreiros. O mais novo era o pastor. E ele me recebeu muito bem, formado, ele é advogado. Recebeu muito bem, mas eu percebi que os obreiros eram todos senhores, eles ficaram receosos, porque um piazão, eu falei, meu Deus, num domingo do Paraná, tipo, pode vir alguma coisa. Aí falaram Maria Alva, eu falei, meu Deus. E aí eu percebi, você percebe, porque assim, quando você começa a desenvolver um ministério, eu particularmente, eu tenho muito isso, eu sou muito observador. Então, às vezes eu tô aqui, mas eu consigo ter uma visão de olhar, disso, daquilo. Então, eu faço muito essa leitura, né, do olhar da pessoa, do cumprimento. Por exemplo, eu trato hoje com pessoas, às vezes, no me saudar, eu sei se ela vai falar a verdade ou mentira. Então, acho que é algo que meio que Deus dotou. No falar, no mexer, é uma questão meio, acho que até meio psicológica, vamos dizer assim. Mas eu meio que... Então, eu faço muito essa leitura. E aí, eu cheguei lá, vi que os irmãos ficou tudo meio... Aí eu falei, meu Deus, num domingo, era meu último dia pregando em São Paulo, tinha ficado uma semana. Eu falei, será que logo hoje vai de uma igreja antiga, tradicional zona, os bancão tudo de madeira, antigona, uma baita de uma igreja. Aí eu falei, Jesus amado. E aí eu falei, Senhor, me confirma essa mensagem aqui, pastoral, assim, sensado, e senti de Deus de pregar ela. Quando deu 15 para 20 minutos, eu ouvi um senhor atrás de mim dando glória a Deus. Um senhorzinho. Aí eu virei e vi que ele tava chorando. Falei, acho que é nesse sentido. Aí eu me entreguei mesmo no texto. Aí quando eu me entreguei, que acabou, irmão, foi uma das vezes assim que me marcou ministerialmente, porque eles fizeram uma fila para me cumprimentar e dizer que estavam orando
por mim, pelo ministério que Deus me deu, para que Deus me conservasse e eu não me corrompesse. Uau. Então foi algo assim que para mim marcou Que muito. incrível. A minha esposa estava comigo na época, Caleb era pequenininho, mas foi uma coisa que me marcou muito, porque na recepção eu não fui bem recebido assim por eles. Só que é o que eu falo, são pessoas que têm uma vida já, e eles veem às vezes uma pessoa nova, entendeu? Às vezes é assim como a gente, às vezes você faz um preconceito de alguém, né? Então tem muito isso. Então o que você tem que ter? Essa certeza, né? Eu tô aqui, eu vim debaixo da bênção de Deus, tô debaixo da bênção pastoral, e o que eu vou falar aqui é a palavra de Deus, irmão, né? Ter certeza do que vai pregar, ter conhecimento do que vai pregar, ter comunhão com Deus, o resto Deus faz, né? Então não tem ninguém que pode se levantar e, né? Claro, eu volto a dizer, o nosso lado humano sente sim. Mas é aquilo ali, depois que você passa aquele período da introdução ali, o difícil hoje da pregação é o começo, né? Porque até os estudos mostram isso, né? Que a principal parte da pregação é a introdução ali, os 10 minutos primeiros ali são... Você passa a visão, se você ganhar ali, você vai embora. Agora, se não... Então, assim, para mim conseguir me acertar nisso aí foi muito difícil, né? Agora, hoje essa questão de rejeição já não é uma coisa assim que eu sofro, porque você tem até hoje, né? Tem pessoa que às vezes tem seus pensamentos e tal, mas não é algo mais que eu me preocupo, não é algo... Eu tenho outras preocupações hoje, né? Vai amadurecer. Você amadurece, E tanto assim, tanto no pastoreio, a liderança, é a mesma coisa. Né, hoje, por exemplo, tô fazendo 33 anos, mas às vezes eu vou aconselhar pessoas de 60. Né? Então, tipo assim, você olha e fala, pô, mas como? É que existem questões que estão relacionadas a esse aspecto que eu falo, aspecto espiritual, aí você recebe graça do Espírito de Deus, você recebe... No quesito experiência, essa pessoa tem muito mais experiência de vida do que eu. Só que existem coisas que, mediante o chamar de Deus na sua vida, Deus vai usar você para isso, entendeu? E é onde você tem que estar de acordo ali mesmo. Top, excelente. O pastor Thiago, e aí pastoreou lá em Marialva, e depois disso aí, como foi? Que teve uma transição, né? Aí, até a gente chegar na grande catedral aí do São Silvestre, que hoje é quem passa lá, né? É a potência. Como que foi até a chegada lá? Nós ficamos esse tempo em Marialva, nós ficamos acho que 5 anos e meio lá. Fiquei 2 anos e 11 meses. 2 anos e 11 meses na Vila Messias. E aí era a vontade do pastor Nilson da gente atender com ele na sede lá. Sempre foi o projeto dele ter a gente lá. E aí a gente foi pra sede. Eu fiquei 1 ano e meio auxiliando lá como co-pastor, auxiliando ele. Mas aí chegou um tempo que eu decidi retornar para Maringá, porque a gente, mesmo pastoreando lá, mas a gente trabalhava para cá, como trabalha até hoje, né? E aí, no corre-corre e tal, eu falei, amor, acho que compensa a gente voltar e tal, vamos focar, agora eu foco na itinerância de uma vez, né? E foi onde eu decidi voltar, e de fato voltei, começamos a andar bastante, e foi bem, acho que um pouco depois, né, do pastor Antônio, pastor Jacques ter vindo para Maringá, e aí começou a surgir também o convite, né, pra gente auxiliar no pastoreio aqui, e aí eu fui meio que me esquivando, né, porque tava indo bem na itinerância, né, então eu não tinha pretensão, vamos dizer assim, ai, quero pastorear agora, não, eu não tinha, eu tava curtindo ali, assim, aquela questão da itinerância, né, na correria ali, mas tava, e aí entrou a pandemia. Na pandemia, o Abner nasceu dia 27 de maio de 2020, e no dia 28 o pastor Jackson me ligou, falando que tinha uma oportunidade aí para uma congregação, e que estavam sentindo da gente e tal, o nosso nome, como é que eu tava de compromisso, a gente já tinha conversado umas 2 vezes antes. Eu falei, pastor, agora devido à pandemia tá parado, né? E aí falou, então, você aceita, conversa com sua esposa. Aí conversei, ela falou, não, vamos assumir isso aí. E aí foi quando a gente assumiu o Parque das Grevilhas. Assumimos lá, o Abner estava com 14 dias, quando deu nossa posse lá. E aí ficamos 6 meses lá. Uma igreja abençoada, um pessoal bacana também, muito bom. Era o salãozinho, né? Salãozinho.
A gente fizemos alguns cultos no salão maior lá, mas o foco era no salãozinho lá. Tava em construção, né? E aí ficamos 6 meses ali. Então foi um período muito difícil, porque pandemia. Né? Todo um reajuste, um novo formato ali, assim, de pastorear, né? Aquela dificuldade no aspecto de visita, de atendimento e tal. Mas Deus deu graça, a gente trabalhamos com ele 6 meses, e aí surgiu o novo desafio do São Silvestre. O pastor me ligou na segunda-feira, eu estava saindo do isolamento, que eu tinha pego o Covid, e aí ele me lançou, falou, a gente tem um novo desafio para vocês, tal, a gente vem orando, surgiu uma vaga numa outra igreja aí, e Deus tem nos dado o nome de vocês. Aí quando ele falou que era o São Silvestre, o coração... E a galera do São Silvestre deve estar aí, manda um abraço pra eles aí. Pessoal do São Silvestre, gente de Deus, gente. Esse povo é demais da conta. Povo amoroso, carinhoso. O povo gosta do Thiago lá, hein? Dá pra ver. Onde o Thiago vai a congregação do São Silvestre. Eu amo esse povo aí. Povo de São Silvestre, amo vocês. E aí surgiu lá. Então pra mim foi desafiador, porque eu ia substituir um pastor que ficou lá 11 anos, né? Pastor muito carismático, pastor Luiz Carlos, um pastor muito querido, um amigão mesmo. Então pra mim eu tinha esse receio, né? Eu falei, e agora? O pessoal lá tiveram bons pastores até antes dele também. Lá foi o pastor Lazinho, depois o pastor Clementino, depois o pastor Luiz Carlos. 3 pastorzão estiveram. E aí, então, novamente, um jovem pastor. Aí vem um piazão. Eu falei, e agora, né? Como é que vai ser essa recepção e tal? Porque é tudo novo, né? E meu irmão, foi algo assim surpreendente. Meu Deus do céu. Eu falo pra Tamires, até hoje a gente conversa sobre isso. Chegou a ser constrangedora a forma que a gente foi recebido, assim, tão carinhosa. Aí logo também a minha esposa começou a ter algumas questões de saúde. A igreja nos deu um suporte assim tão extraordinário. Então a gente pegou um amor muito grande por eles. A igreja de São Silvestre é uma igreja que, além de ser um povo abençoado, é um povo muito amoroso. Então a gente pegou um amor por eles assim que é muito bom. Uma igreja pastoreável, né? Um povo que se deixa ser pastoreado, entendeu? Um povo que gosta da Bíblia, gosta da palavra. E a gente vem crescendo nessa visão. Ensino, oração, palavra, oração. Então, hoje a nossa escola dominical lá tá uma bênção. Temos uma média de 143 matriculados lá. E a frequência da média de 100 por domingo aí. Uau, glória a Deus. Os cultos de ensino, a gente tem uma frequência boa, 40, 50 pessoas. Então dá 35, 40% da membresia da igreja no ensino. Então, tipo assim, é uma igreja muito boa, que gosta mesmo da palavra. Então isso aí é uma coisa que alegra muito. Esses dias eu até falei para eles, né, usando um texto, que não tem algo que mais alegra um pastor ou um líder, que é quando a igreja ou a liderança entende a visão e abraça, né? Porque só entender não basta. Então eles entendem e eles abraçam a visão. E aí assumi lá também em pandemia, né? Foi na pandemia. Pandemia também. Então foi no final de 2020. Então quando foi a nossa posse lá, estavam liberando voltar aos cultos presencial. Então foi assim muito difícil também, mas assim a igreja foi muito receptiva e foi muito bom. Nisso ela vai o quê? 2 anos e meio? Dezembro agora fez 2 anos, né? Tem 2 anos e 4 meses, vai fazer dia 18 agora. Top. Top demais. Eu lembro que eu conheci o Mazo, vou te contar, hein? Quando ele tava lá em Marialva. Ah, é? Que foi uma turma lá da Morangueira também pra Marialva, né? Foi. Na época foi o Jonathan, o Samir, o Felipe. E aí eu tava na liderança da Morangueira e a gente fez uma vez um louvorzão, lembra? Com a luz meio apagada. Nossa! Com a luz meio apagada. Touro mecânico colocou também? Oi? Touro. Não, aí o touro não era da congregação. No máximo a luz apagada. Um tambor. Tava um frio, né? Uma chuva da gotas. Mas tava cheio, hein? Tava lotado, um trabalho muito bom lá. Mas lá foi nessa época aí que eu lembro. Comecei a pregar, não queria parar mais. Mas foi bom lá mesmo. Foi nessa época mesmo, o primeiro contato que a gente teve.
Eu já tinha visto ele, mas lá foi assim o primeiro contato. Uhum. Top. É isso aí, né, Felipe? Mas, isso aí. Mas alguma pergunta polêmica aí sobre algum assunto que você fala assim, não, Thiagão, vai ser bom pra responder. Não, eu lembrei de uma aqui, que eu lembro que uma vez, conversando com o Mazo, ele tocou nesse assunto no começo aqui. Ele contou o testemunho do irmão dele, né? Como foi difícil lidar com a perda dele, da forma que foi, né? E às vezes... E eu lembro que quando você contou, se eu não me engano, foi até lá na antiga chácara Rosana. Que a gente fez alguma coisa lá, não lembro o que era. Foi o churras do Guilherme lá. Churras do Guilherme? Guilherme. Tem que marcar outro, não, então, né? Acho que o chá de... Chabar. Chabar. Que viagem. Você lembra Como disso? diz o Eloy. Aí não. Chabar, gente, já tá brincando também. Justifica. E aí eu lembro que você contou esse testemunho que marcou, assim, essa luta, né, interior de como que Deus permitiu algo daquilo acontecer, como lidar com aquilo ali. E eu acho que seria interessante compartilhar isso. Foi, porque na época, no dia da morte do meu irmão, eu tava fazendo uma visita lá em Marialva. Tava na casa de um pessoal, aí de repente meu celular tocou, atendi a minha irmã. Não, meu celular tocou, eu olhei uma mensagem da minha irmã. E a mensagem tava assim, mataram o Lucas. Assim, pau. Aí eu olhei e falei, mas... Eu achei estranho, falei, mas ninguém vai brincar com isso, né? Ainda mais minha irmã. Aí pedi licença, saía, liguei pra ela, já ouvi um griteiro, um pampeiro. Aí entrei, orei com os irmãos lá, despedi, vim embora. Aí era bem na época que tava aquela greve dos caminhoneiros, um monte de posto sem combustível e tal. Meu sogro tinha enchido o tanque do carro dele. Aí eu peguei o carro dele, um obreiro que eu tinha em Marialva, e a gente desceu pra Curitiba. Então eu saí na ocasião daqui, acreditando piamente que o meu irmão, ou que não tinha morrido, ou que Jesus ia ressuscitar ele. Então, tipo assim, eu tinha muito vivo dentro de mim. Eu falei, não, irmão, vou chegar lá, se tiver morto, ele vai viver na hora. Mas não era assim uma questão, era uma questão de fé mesmo, de fé. Eu falei, não, ele vai... Rapaz, eu cheguei lá às 5 horas da manhã, aí tomei um café na minha mãe e a gente foi pra delegacia. Ficamos na delegacia até umas 3h30, ouvindo lá um pessoal que tava depondo os negócios. 3 horas. Aí 3h30 eu fui fazer o reconhecimento do corpo. E aquela fé dentro de mim, assim, quando eu cheguei lá que eu vi meu irmão na maca, assim, aí foi o caos. Aí parece que as nuvens desceram na cabeça, perdi o chão, a situação que ele tava, eu falei, não, daqui não volta mais. E aí ali pra mim foi um pânico, né, porque eu tinha um sonho eu orava para que Jesus curasse meu irmão falasse. Né, que ele perdesse a surdez, ele viesse a ouvir, que meu irmão era deficiente auditivo, né, de nascença. Então era o meu sonho ver meu irmão falando, testemunhando o milagre dele, né. Então esse era o meu sonho. E aí, um mês antes da morte do meu irmão, uns 20 dias antes, ele ficou uns 20 dias na minha casa em Marialva. E aí ele fez um texto lá quando ele voltou para Curitiba. Ele, a namorada dele lá, fez um texto falando o quanto se inspirava em mim, aquela coisa toda, que ia esperar mais alguns meses e iam vir embora para Marialva para ficar perto de mim, para ele estabelecer a vida dele e tal. E aí aconteceu aquilo ali. E aí eu tive um segundo problema lá, porque surgiu uma pessoa lá no meio de todo o ocorrido que começou a me desafiar, assim, não de uma forma direta, mas indiretamente, perguntando se eu ia vingar a morte do meu irmão, que eu tinha que vingar a morte do meu irmão. E essa pessoa andou comigo lá dentro da cidade, apontou alguns possíveis culpados, e aquilo ali me gerou muito, sabe, muito sentimento negativo na hora. Então eu ficava olhando assim, ela falando, e aí você tá com o emocional. Aí eu ouvi o próprio diabo dizendo no meu ouvido que eu tinha que fazer alguma coisa, que não podia ficar assim. E aí chegou um momento que eu parei e falei, não, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Fiz o culto fúnebre do meu irmão lá, trouxe uma palavra lá. E aí acabou, vim embora, assim, meio aéreo ainda. Então, para mim lidar com isso foi difícil, porque o meu irmão, no período da separação dos meus pais, eu e esse irmão meu, nós nos tornamos muito, muito íntimos, assim, muito irmão mesmo, não tinha, a gente vivia junto. Esse meu irmão, por ser deficiente auditivo, quando a gente começou a ter uns problemas de família lá
quando eu disse da minha madrasta não aceitar a gente, nós íamos pra rua, nós pedíamos dinheiro no semáforo, pedíamos dinheiro em estacionamento de McDonald's. Eu me fingi de surdo uma época, entendeu? Me fingi de surdo. Porque assim, a gente tinha a manha de conseguir. Então a gente ganhava muito dinheiro na rua. Dormimos debaixo de marquise. Então, tipo assim, eu vivi situações com ele que marcaram muito a nossa vida, entendeu? Então eu tinha outros planos para ele. Só que eu não entendia os planos de Deus, né? E aí a minha mãe estava afastada da igreja, minhas irmãs afastadas da igreja, minha mãe em depressão. E após a morte do meu irmão, a minha mãe, ela se aprofundou mais em depressão. Não queria tomar remédio mais. Aí eu trouxe ela, ficou um tempo comigo, eu comecei a cuidar dela. E aí ela voltou. E no que ela voltou, ela reconciliou, firmou, resolveu as questões que ela tinha para resolver. Minha outra irmã veio embora para Marialva, aceitou Jesus, discipulei ela, batizamos ela. A outra veio depois. E aí um dia eu fui pregar numa igreja, num outro campo, e enquanto eu tô no púlpito, o Espírito de Deus falou comigo lá, mediante ao tema que eu ia pregar, que era o tema do trabalho, e era a questão de percas, né, reparo de percas, algo assim. E aí ele falou assim, você lembra o dia da morte do seu irmão? Eu falei, lembro. Ele falou assim, o que você esperava? Eu falei, eu esperava chegar lá e ele viver. Ele falou, mas isso não aconteceu. Eu falei, não. Ele falou, então, pois a morte do seu irmão foi um meio pelo qual eu estou usando para trazer a sua família para minha presença. Então aquilo ali, quando eu entendi que o meu irmão teve comigo 20 dias antes, meu irmão participou de vários cultos lá, ele fazia muito bem a leitura labial, essa declaração que ele fez, então eu entendi ele desejando essa mudança de vida, e foi o que me fez crer na salvação do meu irmão. Deus fosse preparar, exatamente, o texto que ele deixou, volte e meia eu vejo esse texto dele. Então o texto que ele deixou, aquela coisa toda, eu entendi que, entendeu? Eu entendi a salvação do meu irmão, né? Creio assim. Sim. E aí, pós isso, foi o meio da minha mãe voltar. Minha mãe estava afastada da igreja há mais de 20 anos. Uhum. Entendeu? Mais de 20 anos. Minhas irmãs não queriam nada com igreja, nada com crente. E aí foi indo, as coisas foi tudo se ajeitando. Entendeu? Então, tipo assim, hoje é uma outra realidade. Agora, nos dias foi muito difícil, porque aí eu comecei a me questionar quando eu voltei. Falei, Deus, mas eu tô te servindo, eu tô pastoreando, eu tava visitando, meu irmão morrer assim. O senhor sabe o quanto eu orava por ele, o quanto eu pedi pro senhor fazer um milagre, entendeu? E aí depois se cumpriu o que Jesus disse pros discípulos, né? O que eu faço hoje você não entende, mas depois você vai entender. Depois eu entendi nesse sentido, né? Que até a perca que eu tive quanto ao meu irmão me agregou em valores de salvação da minha família. Então minha mãe voltou, meu irmão voltou, aceitaram Jesus, batizaram. Entendeu? Hoje vivem uma outra realidade da vida que viviam lá. Estão tudo perto de mim. Entendeu? Então, tipo assim, foi uma coisa assim que no momento foi muito difícil. Muito difícil. Fui muito confrontado. O diabo tentou falar muita coisa pra mim. Muita coisa. Então é muita coisa assim que mexe, entendeu? Então na época foi muito difícil. Mas assim, depois eu pude compreender. Minha esposa me ajudou muito. Tamires, te amo, viu, nega? Me ajudou demais. Mas foi uma situação muito difícil. A perca em si é difícil, né? E aí, pelo vínculo que eu tinha com meu irmão, acho que pra mim foi mais grave ainda. Amém. Forte mesmo. É isso aí, né? Eu acho que conseguimos aproveitar bem o tempo aqui com o nosso pastor Thiago. Tá dando 1h30 já. Deu aqui mais de 1h30, né? Top. 1h30. Top demais. E a gente, pra encerrar, Gui, a gente tem que deixar a hashtag desse... Tem que deixar uma hashtag. Cast. Pedir pro Thiago deixar uma palavra também pros nossos jovens aí que vão assistir. Mas só pra deixar a hashtag, se você assistiu até aqui, escreve, vai lá no comentário, hashtag, o que você acha? Hashtag os demais. Os demais, boa. Os demais. E se você é adolescente, coloca assim, os demais teens. Os demais teens. Se você assistiu até agora, coloca lá nos comentários. Os demais. Os demais. Os demais. Se é adolescente, hashtag os demais teens. Os teens. E se é criança, os demais kids. Pastor Thiago, agora pra finalizar aí, deixa uma palavra para os nossos jovens que vão assistir, vão estar assistindo, a juventude
aqui do campo de Maringá, né? Que é uma bênção. Líderes, deixa uma palavra pra gente aí e a gente encerra aí na sua palavra. Pessoal, é o seguinte, mais do que nunca, né? Mais do que nunca nós temos visto aí que os sinais, tudo que vem acontecendo no mundo aponta aí para a maior promessa que nós como igreja aguardamos, que é o arrebatamento da igreja, a consumação aí dos dias. Porém, uma das coisas que a gente observa muito é a necessidade de pessoas que estejam disponíveis para o reino de Deus. Eu falo isso porque às vezes a gente é disponível para muita coisa, né? A gente é disponível para festa, para passear, aquela coisa toda, mas falta pessoas disponíveis ao reino de Deus. E eu particularmente eu amo muito a história dos nossos pais na igreja, né? Acho que o Felipe gosta também, né? Gosta de ler, Guilherme. Acho que é muito interessante as biografias, como Deus usou, a forma que Deus trabalhou. E uma das coisas que Deus ministrou ao meu coração há um tempo atrás, enquanto eu lia, né, e refletia algumas coisas assim, foi que eles existiram no seu tempo e marcaram o seu tempo da forma que Deus assim preparou que eles marcassem. Mas para esse tempo que nós temos agora, eles não estão mais aqui. E para esse tempo Deus escolheu a gente. Né? Então você que está me ouvindo, eu preciso que você entenda que para esse tempo, para essa situação, para esse período é você que Deus escolheu. E uma das coisas que eu falo muito às vezes é que na maioria das vezes a gente tem uma dificuldade de estar disponível para Deus apresentando as nossas desculpas, que a gente faz uma análise, porque o fulano é melhor que eu nisso, naquilo. Mas eu sempre penso no sentido de que Deus, em sua soberania, quando Deus ele nos escolheu para esse tempo, Deus ele conhece todas as nossas limitações. Mesmo assim, nos escolheu. E o importante de se compreender é que se Deus nos escolheu, sendo ciente das nossas limitações, Ele é aquele que nos capacita para vivermos o seu projeto, o seu propósito. Então, você que está ouvindo aqui, alguma coisa que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração, mas grave essa palavra. Deus te escolheu para esse tempo e Deus quer te capacitar para esse tempo. Tá? Então, até vou aproveitar aqui uma situação que está acontecendo na UMAD-SEMAR, porque no meu tempo eu não tive essa oportunidade. Vocês têm hoje academia de líderes, vocês têm teve academia de pregadores, né, um monte de coisa. Então, todas as oportunidades que você tiver quanto a isso, participe. Eu não tive, eu fui aprendendo assim, no tapa, no empurrão. Eu pregava, eu descia do púlpito, o meu tio falava assim, hoje você falou 50 vezes, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E não era o ato de glorificar, era para ocupar tempo, né? Sim. Eu acho, então ele ia me corrigindo, até que um dia eu falei, não vou pregar mais, não quero pregar mais. Ele falou assim, eu tô te corrigindo pra você não ficar ruim igual ele falava. Entendeu? Então, tipo assim, era o cuidado que ele tinha, mas eu não tive essas oportunidades, né? Então, hoje você tem uma liderança boa, né? Temos bons líderes aí na nossa UMAD-SEMAR, bons pastores, bons exemplos de pessoas que vêm instruindo. Então, aproveite essa oportunidade e, mais do que isso, aproveite o tempo que Deus está te dando para servir a Deus com alegria, para ser um canal de Deus na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você estiver, porque Deus escolheu você para esse tempo. Tá bom? Então viva esse tempo com intensidade, não deixe para amanhã, não espere o próximo ano para você assumir a identidade que Deus chamou você para viver, viva ela a partir de hoje para a honra e a glória de Deus, tá bom? Lembre, para esse tempo, Deus escolheu você e Deus quer capacitar você para uma grande obra, porque Ele não vai ressuscitar os pais da igreja, não vai ressuscitar os heróis da fé, Ele vai usar você, tá bom? É isso aí, gente. Deus abençoe. Top demais, hein? Que palavra, hein? Que palavra. Já corta aí pros shorts, pros rios, já isso aí. Muito top. Deus abençoe. Nosso muito obrigado, pastor Thiago Mas. Gente, ó, esse bolo aqui é de verdade, viu? Thiago Mas vai cortar, ele já vai comer. Ele tem até, ó, pratinha aqui, tem tudo aqui, né? Vai comer agora, porque hoje é aniversário do pastor Thiago, gente. E a gente sabe, né? Agora é verdade, é muito compromissado. Tem bastante demanda, né?
hoje cuida de uma igreja, tem a família, e ele abriu mão aí de alguns tempos, né? Hoje, né? De passar o dia com a família para estar aqui com a gente nesse podcast. Então, nosso muito obrigado em nome do nosso coordenador, pastor Roberto, em nome de toda a Almada Semar, de toda a liderança. Obrigado, tá? Pela disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente, tá? E tá aqui o pagamento, é um bolo. Minha parte eu quero em bolo. Mas é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Hashtag. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Se você assistiu, não esqueça de deixar a hashtag aí nos comentários. Compartilhe nos grupos do WhatsApp. Isso. O pessoal de São Silvestre aí tem a obrigação. São Silvestre, né? Quer ver todo mundo de São Silvestre comentando. Colocar no story. Marcar o pastor Thiago e o Matsemar. Vai ser excelente. Eu quero ver se essa igreja de São Silvestre é top mesmo. Se vocês vão comentar. No mínimo 100 views. No mínimo 100 views. Se tivesse 100 views. Ó, Jones, Eli. Aquela galera toda. São Silvestre. Quero ver. Rivaldo? Jair. Eu quero ver os comentários de vocês aí. Aqui no nosso Matsemarcast, viu? No episódio. E deixa a hashtag aí. Hashtag os demais. Deus abençoe, gente. Até o próximo episódio. Falou.